Irmãos, queria rapidamente conversar com vocês sobre esse assunto. Vai começar de novo. Na verdade, nós estamos começando uma série agora que vai durar alguns domingos, os próximos domingos. Vai começar de novo. O que vai começar de novo? Não vai começar? Não vai? A Copa do Mundo, né? Vai começar de novo. E nós vamos conversar então, enquanto o Brasil estiver na Copa, a gente conversa sobre isso. Brincadeira, a gente vai falar sobre isso durante 3 domingos. Vai começar de novo. Está começando aí um novo torneio. Trouxe aqui essa música para a gente lembrar, né? Para quem lembra, vai começar de novo. É o tema da Copa de 1986. Gravado pela Gal Costa, não sei quem lembra. Vai começar de novo, novamente e tal. Enfim. Mas lá nessa música, eles falam de setentar. Né? A gente lembrava do que aconteceu em 1970. Então, a música mais importante das Copas do Mundo, de todas as Copas do Mundo, é essa dos anos 70, de 1970. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração. Todos juntos, vamos para frente, Brasil, salve a seleção. Eu estava vendo essa música lá em um canal do YouTube. Se você procurar, você vai achar em vários canais. No canal que eu estava assistindo, engraçado é o comentário, os comentários abaixo. Tem cada preciosidade, né? Aliás, eu tenho me especializado em comentário do YouTube. Você vê as listas, você vai seguindo aqueles milhões de comentários. Mas interessante, uma coisa que eu achei muito interessante é que as novas gerações não entendem isso aí. Elas não conseguem entender isso aí. Os comentários são assim... Eles dão risada, eles falam, isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Pra frente, Brasil. E a outra música, né? Vai começar de novo. E tem algumas assim, estrofes bonitas, otimistas, esperançosas. Mas é assim, impressionante como as novas gerações não entendem de esperança. Como elas enxergam, porque elas olham para a realidade, elas não veem esse Brasil aí, né? Um Brasil unido, junto, um só coração. Que bobagem, que mentira, que absurdo. Mas não era assim. Quem lembra? O irmão Carlos, Copa de 70. E o pessoal saindo, né? Era um outro espírito, era um outro sentimento na nação. Eu trouxe aqui, hoje, nós vamos falar sobre o primeiro, mas a gente vai falar sobre esse torneio que começa, o Brasil vai enfrentar. A gente realmente não está muito aí para o Brasil, eu mesmo não estou muito preocupado com o que vai acontecer lá na Rússia. E tem gente que já está lá na Rússia, né? Mas eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo lá. Porque parece que tem tanta coisa mais séria e mais importante acontecendo, não é verdade? Quem vai dar atenção para futebol? Mas não é disso que se trata. Eu queria chamar a atenção de vocês que havia algo que não existe mais. Nós estamos enfrentando hoje, né, uma crise de desesperança. Eu queria começar falando sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre 3 grandes adversários nessa fase de eliminação, né? A gente está para ser eliminado se nós perdermos. E o primeiro grande adversário é a desesperança. Queria conversar sobre isso com vocês hoje. O texto está em Lucas, capítulo 13, de 20 e 21. Já está aqui, você não precisa abrir. Se você quiser abrir para ver ali o contexto, Lucas, capítulo 13, 20 e 21. Mais uma vez,
ele perguntou, Jesus perguntando: com que compararei o reino de Deus? Então ele mesmo responde: é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Se você observar o contexto direto desse trechinho aí, dessa fala de Jesus, Jesus está ali num embate, né? Lucas narra Jesus sendo confrontado. Ele acabou de curar aquela mulher curvada, uma cura lindíssima. Só que foi no sábado, e isso foi um grande problema para os religiosos de plantão. Ficavam lá incomodando Jesus. Essa mulher estava doente há 18 anos, e então ela foi libertada. E isso foi um grande problema para eles. Eles começaram a reclamar e a acusar Jesus. Então Jesus, em seguida, ele dá uma bronca, né? Ele fala: poxa, vocês ficam aí com esse discurso hipócrita, vocês são mentirosos. Quem de vocês, quando tem no sábado, não pega a sua vaca, a sua ovelhinha e não leva para beber água? Quem de vocês não tira do curral, não tira as correntes e leva ela para beber água, porque ela está precisando, ela precisa se alimentar? Eu sei que vocês fazem isso, e essa aqui é uma ovelha. E o que eu fiz foi isso, soltar as amarras, ela estava presa pelo diabo. Vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Aí, esse era o cenário de Jesus, esse era o cenário de muita confrontação, e as pessoas ali ridicularizavam Jesus, não aceitavam, e ele tinha que enfrentar tudo isso. Sendo ele Deus, eu queria que você pensasse nisso. Imagina alguém, né? Tantas vezes alguém não sugeriu: Senhor, lembra do João e do Tiago? Manda descer fogo do céu, arrebenta com esse negócio aí, acaba com esses caras hoje, faz com força, manda cair uma estrela do céu e pronto, resolve isso, mostra o teu poder. Alguém que podia fazer tudo, alguém que tinha condições de fazer. Mas ele não, ele se segurou e ele falou que o mundo vai mudar. Ele fala: vamos falar para vocês, e eu vou fazer uma comparação. Ele fala: aqui a gente pode comparar o reino de Deus para que vocês entendam. O reino de Deus é essa nova realidade de justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Justiça plena, paz perene, completa, permanente. Condições ideais de vida. Esse é o reino de Deus. E aí Jesus falou: o reino de Deus está entre nós. E eu vou dizer para vocês, ele é assim. Sabe uma mulher? E Jesus então, ele vai dizer que o reino de Deus, e essa comparação, às vezes ela é muito simples, a gente quer passar batido por cima, mas existe uma riqueza muito grande. Ele fala: o reino de Deus, então, é como o fermento. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher apenas, uma mulher. Eu queria chamar a sua atenção hoje aqui. Hoje nós vivemos uma crise de desesperança. Você pergunta para os jovens, eu fiz isso essa semana, e você vê lá algo a respeito dos cenários para o futuro. Você pergunta para um idoso, o idoso vai dizer que não vai ser legal. Mas engraçado que antigamente você perguntava para os jovens eram muito otimistas em relação ao futuro. Não é mais assim. Os jovens, as crianças, todos estão pessimistas. Nós realmente precisamos, e a igreja precisa então entender, né? Não é através da força e nem da violência que a gente vai mudar essa situação. Se fosse assim, Jesus tinha feito. Jesus não fez. Jesus falou: o reino de Deus é o seguinte: uma mulher, primeiro, mulher, né? Isso ele falou para um fariseu ali. Ele falou: então, uma mulher, ela coloca a porção de semente, de fermento na massa. Ela tomou e ela escondeu, né?
Se a gente olhar bem na versão NVI, está assim: é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Mas não é isso. Lá no original, existem duas palavras. Ela precisa primeiro tomar, ela primeiro toma, e depois ela mistura, ela esconde. Jesus está falando, o reino de Deus é assim, você pega lá o fermento, uma mulher, uma única mulher, simples, numa atitude muito simples. A gente fica pensando, como é que a gente vai mudar esse mundo? Como é que a gente vai mudar essa realidade? Como é que nós vamos trazer esperança? Jesus falou, é assim que é o reino de Deus. Uma pessoa, mulher, e ela pega essa porçãozinha de fermento. Ela toma o fermento para si primeiro, depois ela mistura na massa, ela esconde. Quando a gente pega o fermento, não sei se você já fez isso. Hoje as pessoas não fazem muito, né? Tem na caixinha, já está tudo pronto. Mas eu lembro que a minha mãe mandava eu comprar um pó royal. É o pó royal, mãe? É o fermento, né? Então, vai lá comprar pó royal, e ela comprava, e ela colocava na farinha, e ela colocava lá aquela porçãozinha de fermento. O fermento é assim, você põe lá, ele some, ele desaparece, ele vira nada na massa, ele mistura, ele esconde, ela toma e esconde na massa, ela toma para si o reino de Deus, que é essa nova atitude de esperança, essa forma de enxergar o mundo diferente, essa forma de enxergar o mundo conforme Deus o vê, e conforme o Espírito Santo concede à igreja de enxergar as nossas situações corriqueiras, os nossos problemas, até mesmo os nossos relacionamentos, o Espírito Santo agindo em nós. Esse é o reino de Deus, ele começa aqui dentro, a gente põe para dentro, e então a gente mistura na massa, esconde na massa, daí é só esperar, que logo a massa está toda fermentada, levedada. Aquele fermento, aquela pequena porção de fermento muda toda a massa. É disso que se trata o reino de Deus, Jesus falou. É assim que a gente vai transformar o mundo. É assim que a gente vai olhar com o mundo com uma nova visão de esperança. É assim que a igreja enxerga. É assim que os jovens precisam aprender a olhar o mundo através do reino de Deus. Você coloca lá dentro, primeiro você se apropria dele, depois você mistura na massa, e aí então essa massa vai ganhando forma e ela vai crescendo. Antes Jesus tinha falado da semente da mostarda, no versículo 19, né? Jesus fala, é como o grãozinho de mostarda que logo cresce, fica grande, e aí vem os passarinhos e eles são beneficiados, todos os pássaros e as pessoas são beneficiadas com aquilo. É a mesma coisa, o reino de Deus é esse fermento que a gente põe na massa. Se não for colocado na massa, não vai acontecer. É isso que Jesus está falando para a igreja, é isso que Jesus está falando para você. Nós precisamos vencer a desesperança, meus irmãos. E não é em que a gente pode ter esperança, em que a gente vai acreditar, o que nos dá esperança, o que dá esperança para você? Algum partido político? Alguma ideologia? É alguma forma de ciência? Nada disso. Dinheiro? Diversão? Não é isso que dá esperança? Claro que não. Não é isso, é o reino de Deus. A grande esperança do mundo é a igreja local, são os cristãos, são os crentes. É isso que Jesus está falando, é isso que vai mudar. Quando um cristão de verdade, uma mulher apenas, ela pega aquela porçãozinha de fermento, ela coloca na massa, logo a massa toda vai estar levedada. Ele coloca numa grande porção, 3 medidas, uma grande porção de farinha, e logo toda a massa foi mudada. É uma ação biológica, né? É um negócio muito louco, muito bonito, que vai levedando, daqui a pouco está tudo tomado. É assim que é. Lá em Gálatas fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem.
Nós devemos, como cristãos, plantar e plantar e plantar e colocar o fermento em tudo. Boas ações. Sabe, lá no trabalho, no casamento, colocar o fermento no casamento, é disso que Jesus está falando, é trazer o reino de Deus para a nossa realidade aqui, para a nossa situação, para as nossas circunstâncias, mudar a forma de enxergar, é trazer o reino para dentro, é colocar o reino de Deus dentro do nosso casamento. Está difícil, está complicado, nos nossos relacionamentos, lá no trabalho, na profissão, em todo canto, na escola, coloca o fermento e você vai ver, o reino de Deus é a resposta, o amor de Deus que moveu Jesus para salvar o universo, salvar a sua vida, salvar todo mundo. É isso, irmãos, esse é o reino de Deus. Coloca e deixa ele atuar, deixa ele produzir vida na massa. Precisa ser misturado. Se a igreja não mistura, se você não mistura, isso não vai acontecer. Aí a gente fica só reclamando da vida mesmo, como todas as pessoas fazem, mas nós não somos como eles. Nós olhamos com um olhar de esperança. Então a gente pega esse reino de Deus e coloca em tudo que é vida, e aí a coisa vai acontecer. O reino de Deus então é esse fermento, reino de esperança, de justiça plena. Será que a gente não vai ver justiça? Aí a gente cansa de ser justo, né? Um reino de paz. Será que a gente não vai ver paz? Aí a gente cansa de ser pacificador. Um reino de alegria. A gente cansa de ser alegre. Não podemos nos deixar levar pela desesperança. Nós vamos derrotar como? Colocando o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os espaços da nossa vida, em toda a massa da sua vida. É isso que você precisa fazer. Coloca ali e deixa ele agir. É só esperar. Eu tenho uma frase que o Facebook me lembrou essa semana, de uma irmã. Ela diz assim: semente... Eu tinha colocado lá no Face há 8 anos atrás, né? E aí o Face estava me lembrando: semente na terra nunca é semente perdida. Semente na terra nunca é semente perdida. É vida escondida. Um dia surgirá. Um dia surgirá. Se foi plantado, vai acontecer. Aí Paulo fala para os Gálatas: não cansa, não desanima, continua acreditando. Justiça, seja justo todo o tempo, seja honesto, seja conforme o Senhor quer que você seja. Faça como se fosse para o Senhor. Seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, porque o Senhor ama, e é assim que é. E faça o bem e plante. Seja um bom funcionário e continue fazendo, e faça tudo. Um bom aluno, se aplique em tudo que você fizer. Faça isso, deixa o reino de Deus, faça o bem. Aí Paulo fala para os Gálatas: se nós não desanimarmos, nós vamos colher. Só não colhe quem desanima. Planta, que é certo, você vai colher. Essa é a garantia do Senhor. Planta o bem que você vai colher, se você não desanimar. Coloca a esperança no seu coração. Amém, irmãos? Para você não achar que isso aqui é muito complicado, que isso aqui é muito difícil, que é coisa para alguém muito especial, eu vou terminar essa mensagem com mais um vídeo. Rodrigo, põe para mim o vídeo da dona Ludmila. After 40 years of communism here, the fact that many believers left the country, the Czech Republic has been called the most atheist place in Europe. It breaks my heart. My name is Ludmila Hararova. I'm 82 years old. I have 7 grandchildren and 5 great-grandchildren. My husband went to heaven in 2002. The Lord Jesus told me now He is my husband, and He wants to continue to use me. He wants me to be His representative, His ambassador. Next to the door of my house, there is a bronze sign that says, "The Embassy of the Kingdom of Heaven."
My home is an extension of Christ's kingdom. It's a place where people can come and look for help if they're in trouble or have a need. The Bible says the kingdom of heaven is joy and peace in the Holy Spirit. That is the atmosphere I want here at the embassy. The visitors that I get, some of them have called ahead to let me know they're coming, and some just come. The ones that haven't called are usually the best ones, because I'm not prepared for them. Everything that happens is dependent on the Lord. Today, a dear friend came by. She's a widow, and her family really are struggling financially. Ale dneska je to 4 roky, jako ne, 4 roky, co umřel, a dneska, tak mě tak chybí. Whenever people enter this house, I just lay everything else aside and spend time with them. I have learned to recognize the inner voice of the Holy Spirit and give Him room to use me. The Holy Spirit likes to take control. Often I listen to myself and I'll say things I wouldn't even think about. There is no problem to deal with the issues that people bring when they come here, because the Holy Spirit is here. It's an honor for me to be an instrument of God's love and His wisdom every day. We often don't realize that all believers are called to be representatives of the kingdom of heaven. We are all ambassadors. The Lord Jesus didn't choose to do it any other way. He simply entrusted us. Ela tinha a casa dela, num ambiente de ateísmo, né, impregnado de desesperança. Ela tinha a casa dela e o pãozinho, o café que ela faz. É disso que Jesus está falando. Ela fala, é a minha casa, essa placa que ela colocou. Queria convidar você a colocar essa placa lá na sua casa, no seu escritório, na sua mesa, onde quer que você esteja. Embaixada do reino, porque é assim que o reino é. Quando os cristãos fizerem isso de verdade, quando nós fizermos isso de verdade, quando as nossas casas e os nossos espaços forem embaixadas do reino, quando a gente colocar o fermento na massa, as pessoas vão ver, as pessoas vão saber. A massa vai ser toda levedada, porque, gente, não somos nós, não é a Ludmila, é o reino, é o fermento. O negócio é o fermento é bom, ele vai fazer, basta ser colocado, a semente precisa ser plantada, a semente é boa e ela precisa disso. Eu vou convidar você a fazer isso. Seja um embaixador do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês, não importa, né? 82 anos, os irmãos aí mais experientes, apliquem a sua vida, tem muito a ser feito, sejam embaixadores do Senhor. Esse mundo precisa do reino de Deus. E só assim a gente vai vai vencer esse inimigo, esse primeiro inimigo. Amém? Vou convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Vamos fazer uma oração. Coloque a sua vida diante de Deus. Apresenta o seu coração. Lembra lá da sua casa, do seu espaço.
Permita que o Espírito Santo conduza você. Que o Espírito Santo te oriente nessa jornada. Coloca o fermento lá. A Ludmila, ela falou que ela aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus usar a sua vida, usar a sua casa, usar os seus dons, os seus talentos, usar o seu cafezinho, usar a sua boa conversa. Deixe o Espírito Santo usar. É o reino de Deus sendo colocado na massa. Deixa o reino levedar, porque o reino de Deus vai mudar esse mundo. O reino de Deus vai salvar esse mundo. O reino de Deus vai salvar as pessoas. Ele vai trazer justiça, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer um futuro muito melhor para todos. Não importa quem seja, onde esteja, qual seja a religião. É o reino de Deus que vai mudar a nossa situação. E o reino de Deus, ele começa assim, no seu coração, de forma simples, atitudes simples, decisões simples. É o fermento na massa. Seja um representante do Senhor. Fala assim: Senhor, usa-me, usa o que eu tenho, Senhor. Está nas tuas mãos. Senhor, coloca o teu reino nessa massa aqui. Coloca o teu fermento nessa massa. Muda toda ela, Senhor. Muda. Que o seu reino cresça entre nós. Que ele cresça entre nós. A tua justiça, a tua paz e a tua alegria. Muda o coração, Pai, das novas gerações, através do teu reino, através da boa semente, através do teu fermento. É o que nós pedimos, é o que eu peço. Eu peço por cada pessoa aqui, cada família, meu Deus, cada casal, cada família, cada filho, Senhor, cada um aqui nesse lugar, cada irmão, cada irmã, jovem, adulto. Senhor, estabelece, Pai, essas embaixadas por aí nessa nossa cidade. Sejam, Pai, representantes do teu reino. No nome poderoso de Jesus é que eu oro, Senhor. No nome poderoso de Jesus é que nós clamamos. Nós entregamos assim o nosso coração. Coloca, Pai, coloca a boa semente, coloca o fermento. Leveda, Pai, toda a nossa vida. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e eu oro. Tão grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Amém, Senhor. Amém. Gente, hoje à tarde, 6h30, espero por vocês. Quarta-feira, 2h da tarde, na casa da Eleusa. As irmãs vão ali estabelecer, né, o reino de Deus. Quem puder, vai lá com elas, num bolinho, num cafezinho, numa conversa. Que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com você todos os momentos dessa semana. Onde quer que você esteja, vá em paz.